Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivone Dias Avelino, eu sou professora titular na PUC São Paulo já há alguns anos, venho da USP com uma experiência altamente positiva e venho trabalhando há alguns anos sobre a imigração portuguesa. Então, na realidade, esse meu projeto é desenvolver, a partir dos processos imigratórios da comunidade portuguesa para São Paulo. Eu pego especificamente a cidade de São Paulo. A criação de instituições de prestação de assistência e socorros à população carente desses agentes ou de outros necessitados. É claro que, no começo, a coisa se prendia mais à imigração portuguesa e esses primeiros socorros eram os primeiros associados. Então, eu peguei no bojo das questões a questão da cidade, que eu não vou tocar agora, porque o Brasil era um país predominantemente agrário, acolheu um número bem grande de imigrantes de nacionalidades diversas, mas eu me preocupei mais com os portugueses. Eu deveria falar, naturalmente, no texto escrito eu vou me deter nisso, mas aqui, como é muito rápido, eu vou falar de duas instituições que foram criadas por elementos que vieram de Portugal e pertenciam, então, à população de imigrantes. Um deles é a fundação de um hospital, o Hospital Beneficência Portuguesa, hoje ainda um hospital altamente produtivo do ponto de vista médico, muito bem cotado na cidade de São Paulo e que hoje mudou o seu nome para BP. É um hospital que tem um empreendedorismo extraordinário. Esse hospital, ele começou numa cidade ainda em formação. A cidade era uma vila, de uma vila passou uma metrópole, hoje, é claro, é uma megalópole. Em 1858, numa cidade ainda serena, de carroças de boi, era uma vila, enfim, germinou na cabeça de um caixeiro que trabalhava em uma loja. Chamava-se ele Luiz Semião Ferreira Viana, do estabelecimento cujo nome, Manuel de Paiva Oliveira. Essa loja funcionava na Rua do Rosário, que depois passou a chamar-se Rua da Imperatriz, e após a proclamação da República, recebeu o nome atualmente, de 15 de novembro. Esse pensamento de criar uma instituição para que não fosse porque o próprio patrão ele dava uma assistência, mas ele cobrava e tirava do salário. A ideia inicial é essa. Ele, então, começou a matutar, e isso foi indo, e dia e noite, deitado sobre um balcão, durante o dia, à noite, numa tábua dura que lhe servia de cama e colchão, ele parafusava sobre esse assunto, numa alma jovem, numa alma inquieta. Cada vez mais se fortalecia a ideia de fundar uma sociedade portuguesa de beneficência, onde os seus associados tivessem um hospital próprio, onde fossem acolhidos e recolhidos nas suas necessidades no momento de doenças mais graves. Veja bem,
Esse adolescente, ele contou para um colega, e um colega contou para um amigo. Então, é dessa fusão de três pessoas, os três imigrantes portugueses, pobres, tímidos, desconhecidos, que ficaram com medo de falar para o patrão o que eles, na realidade, desejavam, e eles, então, começaram a organizar. Nós sabemos que as grandes coisas, elas nascem de pequeninos nadas. Foi o que ocorreu com esses meninos. A ideia se avolumou, tomou forma, e estes simples cacheiros, mais tarde, tornaram-se respeitáveis nomes no mundo comercial da comunidade portuguesa dentro da cidade de São Paulo. Em menos de 15 dias, eles já tinham 168 nomes que compunham uma lista com a categoria de caixeiros ou de comerciários, enfim, figurava na relação como 30 representantes. Alguns ainda titubeavam, mas depois acabaram entrando na lista. Vendedores de bilhetes, sapateiros, leloeiros, celeiros, tamanqueiros, padeiros, artistas e apenas um industrial. 19 mulheres deram o tom também da solidariedade feminina. Eles fizeram uma primeira reunião, noticiaram pelo jornal O Correio Paulistano, isso em outubro de 1869. Essa reunião foi presidida por Aris Coelho, que era um guarda-livros, chamava-se guarda-livros, hoje chamamos de contador, cuja profissão era ele se encarregaria de fazer os estatutos dessa beneficência que eles estavam formando. Acabou enriquecendo esse grupo, acabou enriquecendo em função do trabalho e tornando-se uma pessoa, esse Aires, né? Uma pessoa abastada e de prestígio entre a comunidade portuguesa e brasileira. Essa benemérita e grande instituição, então, nasceu na inteligência humilde e simples daquele moço que tinha apenas 19 anos de idade, chamado Vassoura da Casa Paiva. Essa associação cresceu como um fermento adicionado a um empreendimento. Muitos portugueses ilustres foram se associando, foi instalada, e os seus sócios fundadores, então, redigiram os estatutos e realizaram a eleição para a formação de conselhos do presidente, do seu vice, do tesoureiro e do vice-tesoureiro. Aprovados os estatutos, isso foi também noticiado pelo jornal Correio Paulistano, e estava criada a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. Vejam bem, um salto para conseguir um terreno, e de um terreno, um hospital. Esse hospital, ele no 39º aniversário da sociedade, foi proposta, inclusive, já o hospital feito, foi proposta uma homenagem ao seu idealizador. Achavam até que ele já estava morto, mas Simeão ainda estava vivo e pediu que essa notícia fosse corrigida e recebeu uma notificação e o diploma de sócio benemérito, além de um retrato pintado a óleo que seria exposto na associação. Isso nunca ocorreu. Quer dizer, hoje esse hospital ele tem grandes nomes, ele tem grandes médicos, ele tem um prédio imenso, é um ícone na cidade de São Paulo, mas são poucas as pessoas que sabem de onde se originou esse grande marco da saúde na cidade. A cidade recebeu um telegrama da cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, comunicando aí a verdadeira morte do idealizador.
Aí, no ano seguinte, a Real e Benemérita prestou, então, uma homenagem a ele. A ideia de homenagem, ela aconteceu e nunca mais se falou no seu fundador. A morte do presidente dessa associação gerou aí uma discussão entre os estatutários e acabaram, então, convidando, né, que se colocaria o retrato, não do menino, mas o retrato de D. Carlos de Portugal na sede da sociedade. Em 1913, amadureceu a ideia de um novo edifício hospitalar, com doações para essa construção, inclusive de viscondes e várias pessoas de posses, e recebeu, então, essa sociedade um grande terreno onde se construiu o atual Hospital da Beneficência Portuguesa, e em março de 1952, uma imensa festa de confraternização recebeu, então, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, onde a Virgem vai abençoar com a sua presença santa e inefável esse estabelecimento onde as dores humanas se redimem. Devemos a ele isso. Há muita coisa para falar sobre o hospital, mas eu quero trazer à tona uma outra instituição que também foi feita por um grupo de portugueses. A associação não gerou um hospital, é uma ideia diferente. A Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas. Ela foi fundada em 31 de maio de 1891, também na cidade de São Paulo. É uma das entidades beneficentes mais antigas do Brasil e é a pioneira no setor de planos de saúde, que hoje cobrem a cidade. Vários sindicatos, várias instituições têm ali planos de saúde onde os seus trabalhadores se beneficiam. Mas começou com esse grupo de portugueses, essa especificamente. Ela surgiu por iniciativa de um grupo de comerciários, meninos caixeiros que trabalhavam em uma loja que era a Casa Paiva. Aqui não, ela surgiu de trabalhadores urbanos que eram pedreiros, eram carpinteiros, e muitos, na grande maioria, eram portugueses também. A ideia desses trabalhadores era o de criar cooperativas para organizar a construção civil e melhorar as relações de trabalho entre patrões e empregados, porque esses meninos eram muito explorados, e oferecer, então, uma assistência social. Não, o patrão não fazia nada. Lá o patrão fazia, mas descontava. Aqui o patrão nada fazia. Então, eles organizam isso e acham que isso é importante para oferecer essa assistência social e médica aos seus associados e às suas famílias. Embora tenha sido fundada nos anos finais do século XIX, apenas no alvorecer do século XX, em 1907, a entidade começou a comercializar, então, o que se chama hoje planos de saúde. Acho que não recebi esse nome lá adiante. Era uma entidade que aceitava a contribuição e garantia atender as pessoas quando necessitassem. Aí começou a comercializar isso de forma bem estruturada. Com o passar do tempo, o foco político e sindical diminuiu e a associação acabou por especializar-se única e exclusivamente em prestação de serviços de saúde assistencial.
prédio foi construído, localizado à rua Roberto Simons, número 82, bem no coração da cidade de São Paulo, na velha cidade de São Paulo, onde nasceu a cidade, podemos dizer assim. Esse edifício sede é um marco importantíssimo na cidade de São Paulo. Ele é tão importante que ele foi tombado pelo Condefat. Ele foi tombado em 1995 devido ao seu enorme valor histórico e, sobretudo, para o movimento dos trabalhadores paulistanos. A associação foi palco de lutas, ao abrigar o Salão Celso Garcia, que serviu de quartel-general para as mobilizações trabalhistas, quando eles entraram numa greve que recebeu o nome de Greve dos 300, uma greve que durou bastante tempo, e isso foi em 1953, era contra o presidente da República, que era Dutra. Getúlio tinha saído, assumiu Dutra, mas Getúlio estava voltando e esse movimento se posicionou, então, mais contra Getúlio do que propriamente Dutra. Getúlio voltou em 54, assumiu a presidência e se suicidou em 55. Foi batizado com esse nome, Salão Celso Garcia, em homenagem a um advogado e jornalista que foi o grande defensor dos trabalhadores. É claro que eles sozinhos não fariam nada. Da mesma maneira que lá no outro eles tiveram um contador, um escriturário, aqui também eles tiveram aí Celso Garcia, e a associação transcendeu a assistência médica. O espaço sede também foi palco de assembleias que decidiram o caminhar dessa associação, foi palco de conferências políticas e de atividades culturais. Cantores, jornalistas faziam as suas palestras, que formavam aí as ideias e a consciência da classe trabalhadora. Então, há uma associação que funde a parte cultural e a parte médica, juntando aí uma grande contribuição aos seus associados. Na década de 40, serviu de base, eu já falei, para os 300, para revoltas e mobilizações contra a ditadura de Getúlio, que permaneceu essa relação pouco afetiva, mas contra a repressão de Getúlio e a ausência de uma Constituição que Getúlio havia prometido em 30, quando ele assumiu o poder. Há, naturalmente, aí um movimento que perturbou bastante a política getulista. E é muito interessante porque um momento de maior protagonismo sindical da associação vai acontecer exatamente nessa greve dos 300 mil, onde mais de 300 operários de diversas modalidades, de diversos setores, gráficos, metalúrgicos, têxteis. É claro que foram os pedreiros e foram os serralheiros que fundaram, mas agora a coisa já aumentou, que paralisaram os seus setores contra a carestia de vida e que reivindicavam reajustes salariais, onde os líderes sindicais e mesmo a entrada de militantes do Partido Comunista Brasileiro coordenavam as ações que paravam, então, o Parque Industrial Paulista por 30 dias. Vejam, é realmente uma associação importante. Será que esses meninos simples, imigrantes, imaginavam que isso fosse ter o colosso? As duas instituições, as duas permanecem até hoje com um histórico bastante positivo. Quer dizer, esse movimento ele resultou em um aumento salarial de 32%.
bastante para a época. E na ascensão do João Goulart ao Ministério do Trabalho durante Getúlio. O João Goulart foi um nome um pouco apagado nesse ministério, mas era um gaúcho. Getúlio também era um gaúcho, e no Rio Grande do Sul, e ele depois acabou sendo presidente da República na vacância da morte de Getúlio, porque ele era o vice-presidente nessa ocasião. E aí esse momento com Goulart no ministério marcou uma brilhante vitória contra a estrutura sindical rígida da época. Tem que resolver o problema. E eles conseguiram não só o aumento, como aquilo que eles reivindicavam. A partir de 64, com outro golpe militar, que Getúlio havia dado o golpe em 37, o papel político sindical das classes laboriosas teve um declínio na sua atuação política, o que é natural. Vivíamos na ditadura um regime de exceção. E, consequentemente, não só eles, mas todos os setores deviam se curvar aos interesses dos militares naquele momento. Hoje a instituição das classes laboriosas, então, o hospital é um ícone na cidade de São Paulo, um prédio enorme, maravilhoso. Eu não trouxe fotos porque tenho pouco tempo para expor, mas um prédio extraordinário que ocupa ali uma atividade de saúde extraordinária. Lá dentro tem casas comerciais de chocolate, de comida, de venda de bonequinhos para crianças, tem maternidade, tem velório, tem jardim, tem tudo que vocês possam imaginar. E a instituição das classes laboriosas, da mesma maneira, continua como uma operadora de saúde, atendendo milhares de beneficiários no estado de São Paulo. Foi ampliando, saiu da cidade e também se interiorizou. No ano de 2008, o edifício das classes laboriosas sofreu um incêndio que destruiu parte da sua estrutura interna, que ainda permanece numa situação crítica de abandono e que aguarda reparo. Então, o prédio, dentro dele, há uma parte que não funciona, foi onde esse incêndio aconteceu. Mas a associação não morreu. A associação permanece e tem ainda na memória paulistana o fato dessa operadora ser uma das mais tradicionais do país. Então, nós temos duas instituições, ícones importantíssimas na cidade de São Paulo, que não desapareceram e que foram fundadas lá atrás, ainda nos primórdios do Império, e que vieram caminhando e que hoje são, depois de décadas de atuação, elas estão no mercado assistencial. Tanto a Beneficência Portuguesa, quer dizer, a Beneficência Portuguesa, na realidade, ela vai se ligar ao meu núcleo de pesquisa, né? Essa pesquisa que eu realizei, outras pessoas realizaram, quais foram os primeiros médicos portugueses, como era o espaço. Quer dizer, eu fiz uma parte, mas outras pessoas fizeram outra parte, que resultou na publicação deste livro. Aqui está o prédio, quando ele foi feito nas suas origens. Hoje ele é o triplo do triplo deste pequeno prédio, mas, na realidade, a nossa pesquisa é o resultado de mais um trabalho que envolveu os membros do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, da PUC de São Paulo, e que vem hoje compartilhar com vocês uma experiência de pesquisa. Nós lemos as atas, nós interpretamos fotografias, nós ouvimos conversas, nós encontramos
todo esse material, o foco irradiador desse material se encontra devidamente conservado nas duas instituições. Tanto na Associação das Classes Laboriosas, a associação perdeu um pouco por conta do incêndio, mas ela tem lá a sua memória bastante conservada. E o Hospital Beneficência Portuguesa, da mesma maneira. Hoje, o BP, hoje ele simplificou o seu nome, o BP ele também tem uma ligação muito grande com o empreendedorismo da cidade, através da ligação de grandes empresários. Um dos grandes empresários era um empresário do cimento, que ia todos os dias ao hospital para fazer uma supervisão, para saber se realmente aquilo estava bem feito. É muito interessante essa história. Então, esse livrinho é resultado dessa pesquisa. Então, há uma pessoa que trabalhou a cidade, e a outra, como eu, que trabalhou as associações, a outra que trabalhou a medicina e o outro que trabalhou a fundação do atual hospital. Então, nós formamos aí um grupo de 4 pesquisadores para a criação deste livro. Outras pessoas no grupo trabalham outras coisas, e naturalmente eu acredito e torço para isso, alguns, sobretudo a professora Atlete, que apresenta aí os resultados das suas pesquisas. Eu agradeço imensamente, para mim é um prazer imenso vir até aqui para mostrar a vocês os resultados. É claro que em 15 minutos não dá para a gente falar muito, mas eu tenho a impressão que eu transmiti a força e a carga do interesse de pessoas simples que, do nada, construíram 2 ícones. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.